Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Reinaldo Araújo e aqui eu falo de marketing. Nesse vídeo o assunto é precificação. Então, um assunto importantíssimo, né? A precificação dentro do contexto da estratégia de marketing. A gente entender como que o preço vai impactar em todos os outros P's, né? Que é uma realidade, tanto em produto, na comunicação, né? Que é o P de promoção, no ponto de venda, que é o P de ponto de venda, o P de praça, né? Como se fala. Tá? Então, assim, talvez um dos itens mais importantes, né, dentro do composto de marketing, porque o P de preço é aquele que traz receita para a gente, né? Enquanto os outros P's geralmente demandam investimentos, o P de preço é aquele que vai garantir a receita do nosso negócio, tá bom? Mas antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever no canal, eu queria pedir, se você gostar desse vídeo, que você curta, que você compartilhe com seus amigos, com outros empreendedores, pessoas que têm interesse em marketing, porque assim você me ajuda a ganhar mais audiência, a ganhar mais relevância aqui no YouTube e alcançar mais pessoas com o meu conteúdo, beleza? Bem, então vamos lá que tem bastante coisa para a gente ver. Então, meu amigo, minha amiga, quando a gente fala de preço, né, geralmente a primeira coisa que as pessoas confundem é a questão do preço com o valor. Né? O que que é valor, o que que é preço? Quanto custa o seu curso? Ah, o valor é tanto. Né? Então, assim, vou falar disso daqui a pouquinho. Porque primeiro é importante a gente entender o contexto estratégico do preço. Tá? Deixa eu botar aqui no nosso guia aqui. Então, assim, o preço ele vai sempre o quê? Equilibrar, né, a operação do nosso negócio com os resultados. Né? Quando a gente fala de equilibrar, a gente está dizendo o seguinte: não adianta você produzir o melhor produto do mundo e não obter lucro, como também não adianta você pensar, né, só na rentabilidade e não ter um investimento e não ter os custos adequados para fornecer um produto que seja adequado à expectativa do seu consumidor. Então, na verdade, o preço é aquele item, né, do composto de marketing que vai equilibrar essa relação, tá? Que vai fornecer os insumos necessários, né, que vai receber o recurso necessário para você produzir seu serviço, produzir seu produto e suprir uma necessidade, seja ela qual for, do seu mercado. Tá? Outro ponto que a gente precisa entender, assim como os outros P's, né, assim como produto, como a promoção, como ponto de venda, o P de preço ele vai ser sempre uma consequência da estratégia de marketing, ou pelo menos deveria ser, né? Uma consequência da estratégia de marketing. Você precisa entender os segmentos que você vai atuar, dentro desses segmentos, os públicos-alvos, né, que você pretende alcançar, definir o seu posicionamento de mercado, porque o preço ele vai impactar diretamente no seu posicionamento, na percepção de qualidade, nos seus diferenciais por parte do consumidor, tá bom? Então, assim, o preço ele vai impactar em toda a sua estratégia de marketing. Por isso é tão importante que você entenda o mínimo, né, da importância de como definir o seu preço, né, de como entender os seus custos, de qual é o processo para você definir o melhor preço e assim ele está sempre alinhado, né, com as expectativas, né, e com a percepção de valor do seu cliente. Né? E falando em valor, eu preciso que a gente entenda a diferença entre preço e valor. O preço é o valor monetário, tá? R$ 5, R$ 10, R$ 500. O valor é a importância que o cliente, né, que o consumidor vai entender no seu produto, que vai entender na sua marca, tá? Vamos dar uma olhada aqui no conceito. Então, preço é o valor monetário, né, como eu disse, associado a um bem ou um serviço, tá? Enquanto o valor é a importância desse bem ou serviço para o consumidor. Leva isso para o resto da sua vida, que você não vai confundir mais. Preço, valor monetário. E valor é a importância do seu bem ou do seu serviço que você presta para o consumidor. Tá? E esses dois itens precisam estar sempre alinhados. Tá? Isso é muito importante. E é para isso que a estratégia de marketing existe. Tá? Para trazer esse equilíbrio. Né? O seu negócio, ele existe para quê? Para suprir uma necessidade do consumidor, né? Então, assim, essa necessidade, ela precisa, quando você supre, né, de uma forma bacana, quando você ganha advogados da sua marca, né, que é o objetivo final de uma estratégia de marketing, né, de um negócio existir, você vai ser o quê? Rentabilizado por isso. Ele vai te pagar para isso, né?
Então, vamos entender agora como que ele vai te pagar, né? A gente pode trabalhar com mensalidades, a gente pode trabalhar com taxas, né? Existe o salário, né? O que é o salário, se não o preço que a gente cobra pelo nosso trabalho, né? Então, assim, você é funcionário de uma empresa, seu salário é o preço do seu serviço, né? O preço do seu trabalho. Tudo bem que não é você que define, né? Na maioria das vezes, né? Seu patrão, seu chefe, seu CEO, né? Vai definir. Mas, assim, é o preço que você cobra. A mesma coisa são os honorários, né? Eu, como consultor, eu cobro honorários, né, dos meus clientes, né? Um médico, ele cobra seus honorários pelas consultas, um advogado, um psicólogo, tá bom? Os juros, que é o preço, o quê? Preço do dinheiro, né? Quanto custa o dinheiro, isso vai ser cobrado em juros, tá? Uma tendência importante que é legal a gente considerar, né, atualmente, é a questão da recorrência, né? De você, muitas empresas estão migrando, né, do preço único, né, de um produto para uma cobrança recorrente. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com o pacote Adobe, né? Adobe Photoshop, Illustrator, enfim. Antigamente, como que isso funcionava? A gente comprava um CD, né, de instalação e instalava o nosso computador, pagava um preço único. Atualmente, você paga uma taxa mensal para utilizar o serviço. Ao invés de você comprar um produto fechado, um preço único, você vai pagar ele num valor recorrente todo mês. Tá legal? E para você formar o seu preço, existe um processo que deve ser seguido, né? Que espera-se que se siga na maioria das vezes, né? Esse processo ele é composto por 6 etapas principais. Tá? Que etapas são essas? Primeiro estudo, entender qual é o objetivo da sua precificação. Tá? Entender qual é a demanda, né? Se é uma demanda elástica ou inelástica. Vou falar nisso daqui a pouco. Entender seus custos, entender como que a concorrência trabalha a precificação dela, entender o método de precificação que você vai utilizar e definir o seu preço final. Vamos dar uma olhadinha, né, em alguns aspectos relacionados a cada etapa dessa. Tá? Em relação ao objetivo, que deve ser o primeiro item, a primeira coisa que você vai estabelecer o objetivo da sua precificação. E ele vai estar sempre linkado com a sua estratégia de marketing, tá bom? Então, assim, ele pode ser a maximização do lucro, você vai definir o seu preço, talvez para aumentar a sua receita, para ganhar mercado, né? Para penetrar mais no mercado. Você pode definir um preço com uma estratégia de desnatamento. O que é o desnatamento? É você chegar no mercado com um preço lá em cima, né, com um produto ou um serviço com um preço bem mais alto, e aos pouquinhos você vai diminuindo ele conforme ele for penetrando no mercado. Tá? Você pode trabalhar com preço social, né? Muitas clínicas, né, trabalham com preço social, onde você paga em dinheiro, né? Enfim, trabalham com preço menor. Então é importante que nessa primeira etapa você entenda, você defina o objetivo da sua precificação. Em seguida, é importante que você entenda e que você defina a demanda em que seu produto se encontra, que seu serviço se encontra, né? Se é uma demanda elástica ou uma demanda inelástica, né? A demanda elástica é aquela onde pequenas diferenças no preço geram grandes distorções no volume vendido. Tá? Vou dar um exemplo aí de commodity, sei lá, o café, por exemplo, uma saca de café. Uma pequena diferença de centavos vai gerar uma diferença muito grande no volume vendido. Tá? Já a demanda inelástica é aquela que você pode ter alterações significativas no preço e não vão alterar muito o volume. Né? Vou pegar um exemplo, um carro de luxo, sei lá, um Audi. Tá? Se a concessionária der um desconto de 10 mil reais ou aumentar 10 mil reais, não vai fazer muita diferença para quem vai comprar o Audi, né? Vai comprar aquele carro. Por quê? Porque existem outros aspectos que estão à frente do preço, né? A questão da marca, tecnologia, né? Elegância, desempenho, enfim, tá bom? Então, segundo ponto, entender se o seu produto ele sofre influência de demanda elástica e inelástica. Terceiro item essencial, entender os custos, né, do seu negócio. Tá? Entender seus custos fixos, seus custos variáveis, entender qual a tributação que o seu negócio sofre, tá? Porque a tributação, inclusive, é um ponto essencial. Né? Tá? Então é importante que você considere a tributação do seu negócio, do seu mercado. Tá? Entender a concorrência, entender como que seus concorrentes trabalham a precificação. Tá? Entender os seus preços, entender os custos dos concorrentes. Né? Muitas vezes eles trabalham com mix, né, de produtos
às vezes diferentes, podem ter custos menores, podem ter preços maiores, e é importante que você entenda o perfil de precificação de cada um deles, né? Entender como ele trabalha as promoções, as ofertas, entender quais serão as reações do seu concorrente, caso você faça pequenas alterações ou grandes alterações no seu preço, seja para cima, seja para baixo. Será que seu concorrente tem uma capacidade de reação alta, né? Tem uma capacidade de reação grande? Então, assim, é importante que você entenda isso dentro do processo de precificação. Entender o método que você vai utilizar. Tá? Existem alguns métodos de precificação. O markup, que geralmente é um percentual em cima dos seus custos. O ROI desejado, que é um valor que você deseja lucrar em cima das suas vendas, em cima dos seus produtos. O valor percebido de um determinado produto. Né? Vou dar um exemplo. O valor percebido é interessante. Assim, né? Vamos parar para pensar que eu vendo um boné, tá? O preço de custo de um boné é R$ 5, R$ 7, tá? Mas se esse boné tem uma marca reserva, se ele tem uma marca Gap, se ele tem uma marca Gucci, né? Ele vai ser cobrado a R$ 300, R$ 280. Então, essa questão do valor percebido da sua marca, do seu produto dentro do mercado, tem que ser considerado também na hora de formar o seu preço, tá? Você precisa fazer benchmarking, tá? Você vai ver ali as referências do preço, você pode basear o seu preço no benchmarking de mercado. Assim como você também pode trabalhar o seu preço por leilões, né? Dependendo da demanda, você trabalha um preço mais alto, um preço mais baixo. Se tiver uma procura grande, né? Se tiver uma procura pequena, você vai adequando o seu preço ali. Atualmente, é muito comum, né? Principalmente os marketplaces, né? Os e-commerce, trabalharem assim, né? Às vezes o preço muda de uma hora para outra. Você está, de repente, procurando sei lá, um instrumento musical, o preço dele na parte da manhã é um e na parte da tarde já é outro, né? Porque conforme ele vai sendo comprado, as empresas vão alterando os seus preços, tá legal? E por fim, gente, o preço final, né? Então, assim, na hora de definir o seu preço final, você precisa entender, primeiro de tudo, qual a influência que esse preço vai ter no seu mix de marketing. Isso é essencial. O preço ele vai impactar no seu produto, ele vai impactar no seu ponto de venda, vai impactar na sua comunicação. Ele vai trabalhar, ele tem que trabalhar para fortalecer, para implantar, né, a sua estratégia de marketing, para ele fortalecer seu posicionamento de mercado. Tá, gente? Então, é importante que você entenda o contexto, né, do seu preço dentro do contexto estratégico do mix de marketing, tá? Os 4 P's. Você vai definir sua política de preços. Como que vai ser cobrado em determinadas regiões, se vai ter desconto por volume, se vai ter desconto por determinada época do ano que você, ou época do mês que você venda, né, que seu cliente compre, tá? Os ganhos e riscos que você vai ter em relação ao preço que você vai definir é importante que você saiba. Será que se você trabalhar com uma margem um pouquinho maior, um preço um pouquinho acima da média de mercado, compensa em relação à diminuição do volume que você vai ter e vice-versa? Será que se você diminuir um pouco o seu preço para vender um volume maior, será que vai contribuir para a sua rentabilidade? Será que isso vai impactar na saúde financeira da sua empresa? É importante você considerar tudo isso, tá, gente? O impacto, né, do seu preço na cadeia de valor, né? Quando a gente fala de cadeia de valor, a gente está falando de quê? Indústria, distribuidores, atacadistas, varejistas. Tá? Se você trabalha se você é dono, né, um gestor de uma empresa que forneça, que esteja no topo da cadeia, tá? Pequenas mudanças podem alterar, né, todo o fluxo da sua cadeia de valor. Pode mudar a relação dos seus distribuidores, pode mudar inclusive a relação com os seus fornecedores, porque você pode, alterando o seu preço, né, você pode mudar, né, o volume vendido dos seus produtos, né, do seu serviço. E isso vai impactar o quê? Na sua área de compras, né? Então, olha como o preço é importante. Às vezes você aumenta um pouco, começa a vender um volume menor, você vai comprar menos, você vai ter um aumento de preço do seu fornecedor, né? Porque assim como você vende com volume, ele também vende, né? Então você teoricamente vai ter descontos menores, e isso vai impactar na cadeia toda, tá? Então fique esperto nisso aí, que eu já vi muita gente trabalhar com margens muito baixas, né, sofrerem por terem aumentado seus preços, diminuíram o volume e acabaram tendo um aumento nos seus insumos, nas suas matérias-primas.
Tá? E por fim, muitas das vezes será necessário que você adequar o seu preço a determinadas características, tá? Principalmente características geográficas, descontos promocionais ou não promocionais, né? Dependendo do seu tipo de produto, tipo de serviço, definir as condições de pagamento ideais para o seu mercado, né? Para o seu segmento, para a sua área de atuação. Ver se você vai trabalhar com preços discriminatórios, tá? Então, assim, a área geográfica, características geográficas é muito importante. Às vezes, dentro de uma mesma cidade, você precisa trabalhar com preços diferentes. Vou dar um exemplo, né, digamos, uma rede de, sei lá, de posto de gasolina, tá? De posto de combustível. Você, dentro da mesma rede, vai cobrar o preço do litro em uma determinada área da cidade e outro em outra área, né? Vamos pegar o exemplo aqui da capital do Rio de Janeiro. As mesmas bandeiras cobram preços mais acima na Zona Sul e mais abaixo na Zona Norte, Baixada Fluminense. Por quê? Porque você trabalha com classes diferentes, né? Você trabalha com poder aquisitivo diferente ali. Então não faz sentido você trabalhar com um preço único, nem mais baixo na Zona Sul e nem mais alto na Zona Norte e na Baixada Fluminense, tá bom, gente? Preço discriminatório é aquele onde você define preços diferentes para um mesmo produto, tá? Como um exemplo aí, sei lá, digamos que você venda chocolate, tá? Vamos pegar a Nestlé, por exemplo. O preço que ela cobra para lojas de conveniência é diferente do preço que ela cobra para lojas americanas, tá? Porque tem toda a questão de volume, tem a questão do público-alvo, né, daquele varejo, daquela empresa, tá bom? Então, assim, voltando aqui para... Então, assim, gente, o que eu tenho para falar de preço é isso. São essas características que você precisa considerar na hora de definir o seu preço, tá? Você precisa entender o contexto estratégico do preço, né, dentro da sua estratégia de marketing, considerar seus segmentos, seus públicos-alvos, ver como que o preço vai contribuir para o seu posicionamento de mercado, tá legal? Em seguida, você precisa o quê? Entender o processo de precificação, entender essas etapas, né? Definir bem o seu objetivo, entender a demanda, entender os custos, entender como que a sua concorrência trabalha o preço deles, né? Como que eles trabalham o preço, entender o método de precificação que você vai utilizar e, por fim, definir seu preço final, considerando algumas adequações aí ao preço que você vai utilizar, principalmente adequações geográficas, adequações sobre descontos promocionais e não promocionais, né? Sobre as condições de pagamento e sobre os preços discriminatórios, tá legal? Isso vai ser muito importante para a sua estratégia de marketing. Se você não definir o preço correto, a sua estratégia pode ir por água abaixo. E não é exagero, pode mesmo. Tá legal? Por outro lado, se você definir uma estratégia de preço correta, a sua rentabilidade pode ser gigantesca também. Tá legal, gente? Então, eu queria te agradecer por ter ficado aqui, né, até agora. Espero ter te ajudado, né, a entender essa questão tão sensível, né, dentro da estratégia de marketing. Se você gostou do vídeo, compartilha, tá, com outras pessoas que talvez precisem ter acesso a esse conteúdo. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, porque toda semana eu estou colocando vídeo novo aqui para poder exatamente ajudar empreendedores, ajudar pessoas que tenham interesse em conhecer o marketing um pouquinho além, né, da propaganda, o marketing um pouquinho além do marketing digital, né, que está muito em evidência atualmente. Só que por trás de tudo isso existe toda uma questão de negócio que o marketing precisa trabalhar, tá? Para você ter uma comunicação efetiva, para você ter um produto adequado e suprir uma necessidade de mercado de forma adequada, você precisa trabalhar o seu marketing estratégico de uma forma mais assertiva, tá bom? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.